Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de história e hoje a gente vai falar sobre a primeira industrialização dos Estados Unidos. Então, bora lá? Você sabia que os Estados Unidos já foi um país totalmente agrário e rural? Não sabia? Antes dele se transformar nessa potência que ele é hoje mundial, ele passou por um processo chamado de industrialização. Hoje a gente vai entender como esse processo começou e quais fatores ajudaram a esse processo a continuar e como a industrialização transformou totalmente a sociedade americana. No início do século XIX, os Estados Unidos eram, em sua maioria, uma sociedade agrária. O norte tinha pequenas fazendas e oficinas artesanais, enquanto o sul dependia do trabalho escravo e da produção de algodão. O transporte era precário e a economia ainda estava muito isolada entre as regiões. Mas tudo começou a mudar com as guerras napoleônicas e a Guerra de 1812, que dificultaram o comércio com a Inglaterra. Com menos produtos europeus chegando, os Estados Unidos foram obrigados a produzir dentro do próprio país. Depois de entender como começou a industrialização nos Estados Unidos, chega a hora de ver como ela se transformou no século XX. E o símbolo máximo dessa nova era foi o Henry Ford, com seu modelo de produção em massa, o conhecido e famoso Fordismo. Ele não só mudou a forma de fabricar carros, mas a forma como o mundo inteiro produzia e consumia. O sistema criado pelo Henry Ford se baseava em três principais características: a padronização de peças, a divisão de tarefas muito bem especializadas e a linha de montagem móvel. Em 1913, na fábrica de Hingley Park, o carro passou a se mover até o trabalhador e não ao contrário. Mas Ford também inovou outro aspecto. Em 1914, reduziu a jornada de trabalho de 9 horas para 8 horas e também dobrou o salário diário dos funcionários para $5. O objetivo era bem simples e revolucionário. Se os trabalhadores ganhassem mais, poderiam comprar mais os próprios carros que produziam. Assim nasceu o Fordismo, o modelo baseado em produção em massa e consumo em massa. Com o novo modelo de produção, as fábricas cresceram em tamanho e em importância. Elas se concentraram em regiões com mão de obra, transporte e infraestrutura, principalmente nas cidades grandes. Entre 1880 e 1920, o número de trabalhadores na indústria saltou de 2,5 milhões para 10 milhões. Sim, 10 milhões. O país se urbanizou muito rápido, mais da metade da população americana foi para as cidades, o tão conhecido êxodo rural. Mas essa chegada das pessoas para a cidade loucamente fez com que os centros industriais criassem um ciclo de crescimento. Quanto mais fábricas, mais empregos. Quanto mais empregos, mais consumo. E quanto mais consumo, mais pessoas. Mas, como tudo tem o seu ponto ruim, as pessoas chegando loucamente para a cidade, como já havia dito, faz com que tenha um crescimento louco e fique com uma infraestrutura fraca, moradias precárias, uma desigualdade social muito grande dentro do país. O impacto do Fordismo no consumo. Como eu já havia dito, o Fordismo ele revolucionou a produção e o consumo. O carro que era um luxo, tornou-se acessível com o modelo Ford T. Nos anos de 1920, a mesma tecnologia se estendeu para diversos outros eletrodomésticos, como rádios e geladeiras. Com o crédito facilitado, a propaganda em massa e o consumo em larga escala virou o motor da economia. As condições de trabalho. A linha de montagem aumentou a produtividade, mas o trabalho se tornou repetitivo e cansativo. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin? Então, essa é a representação perfeita. Mesmo com os melhores salários, as jornadas eram longas e as condições eram muito precárias. A sindicalização enfrentava resistência. Ford, por exemplo, era contra,
Só na década de 1930, os trabalhadores conquistaram mais direitos. A desigualdade social. A industrialização também gerou grande desigualdade. Milhões de imigrantes se mudaram para os Estados Unidos em busca de uma melhor qualidade de vida. Porém, trabalhar nas fábricas era muito difícil e exaustivo, com salários baixos e até mesmo com o trabalho infantil. Enquanto alguns enriqueciam muito, muitos outros viviam na pobreza. Dentro da sociedade média urbana. Foi aí que surgiu a classe média. A industrialização criou uma nova classe que é a classe média urbana, formado por técnicos, vendedores, administradores. Eles tiveram acesso a uma melhor qualidade de vida e moradias, com educação, consumo, ajudando a formar a sociedade moderna de hoje. A crise de 1929. O crescimento acelerado levou à superprodução e à especulação, culminando na Grande Depressão. O desemprego atingiu 25% e milhares de empresas faliram, mostrando a fragilidade do modelo econômico. Após a crise de 1929, que foi a grande crise que não afetou somente os Estados Unidos, afetou vários outros países que dependiam dos Estados Unidos como parceiro comercial. Então veio as reformas e a recuperação. E detalhe, o Brasil também se atingiu com a crise de 1929, porque o Brasil os Estados Unidos era seu principal comprador de café e aqui aconteceu a crise do café. Só um detalhezinho muito legal. Continuando. As reformas e a recuperação. O plano deles era o New Deal. O governo passou a regular bancos, criar leis trabalhistas, investir em programas sociais, ajudando a reorganizar a economia e reconstruir o país. Agora vamos falar sobre os avanços tecnológicos e científicos que aconteceram nos Estados Unidos entre o final do século XIX e o início e pós-guerra. Esse foi o período de transformações incríveis, com novas fontes de energia, transportes modernos e uma verdadeira revolução na ciência e na comunicação. Tudo começou com 3 principais inovações: o petróleo, a eletricidade e o automóvel. O petróleo, que antes era só usado em pequenas quantidades, passou a movimentar fábricas, transportes e até mesmo exércitos. Grandes empresas como a Standard Oil cresceram muito e o petróleo se tornou essencial para a economia americana e para a sua política internacional. Claro, a eletricidade revolucionou o dia a dia das pessoas. Hoje em dia não tem mais como viver sem internet, mas naquela época foi tipo assim, pá! No início, só as cidades que tinham energia elétrica eram as maiores, mas a partir da década de 1930, o governo criou programas para energia chegar em outras cidades e ficar no país inteiro. Com isso, aumentou a produtividade e o conforto das famílias e o acesso a novas tecnologias. Além disso, o desenvolvimento das comunicações e dos transportes conectou o país como nunca antes. O telefone AT&T facilitou os negócios e o rádio se tornou o primeiro grande meio de comunicação de massa. Nas décadas de 1920 e 1930, milhões de americanos ouviam as mesmas notícias, músicas e propagandas, criando uma cultura nacional unificada. A aviação também teve um papel fundamental. Depois do primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903, o setor cresceu rápido e principalmente durante as guerras mundiais. Os aviões se tornaram essenciais para o transporte, comércio e estratégia militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria americana se transformou completamente. O país virou o chamado arsenal da democracia, produzindo armas, tanques e aviões em grande escala. Essa mobilização gerou emprego, impulsionou a economia e fez os Estados Unidos se tornarem líderes em tecnologia. Um marco importante foi o Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. Ele reuniu cientistas de diversas universidades e indústrias, e esse modelo de pesquisa e desenvolvimento se espalhou depois para várias áreas
civis como medicina, energia e tecnologia. Depois da guerra, começou a corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Foi o início da Guerra Fria. Isso fez o governo americano investir pesado na ciência, engenharia e educação. A criação da NASA e os avanços na computação, na eletrônica e na aviação marcaram essa nova era. O computador ENIAC, por exemplo, foi o primeiro passo rumo à era digital que vivemos hoje. Entre o final do século XIX e a década de 1960, os Estados Unidos se tornaram a maior potência tecnológica, econômica, industrial do mundo todo. O petróleo, a eletricidade, o automóvel, as comunicações e a ciência formaram o base do estilo de vida americano. Esses avanços mudaram o trabalho e o consumo e até mesmo a cultura americana, mostrando como a tecnologia se tornou o principal motor de crescimento e influência dos Estados Unidos no século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram como a maior potência econômica do planeta. As grandes empresas americanas se espalharam pelo mundo todo. Marcas como Coca-Cola, Ford, General Motors, IBM, McDonald's se tornaram símbolos do capitalismo e da modernização. Essas multinacionais não só venderam produtos, mas também exportaram um estilo de vida americano e um modelo de produção que influenciou o mundo todo. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos ajudaram na reconstrução da Europa e fortaleceram sua economia. O dólar se tornou a principal moeda internacional e as empresas americanas passaram a dominar os mercados com novos métodos de produção como o Taylorismo, o Fordismo e a produção enxuta. Esses modelos mudaram o jeito de trabalhar e de consumir no mundo inteiro. Nas décadas de 1920 e 1950, surgiu o famoso American Way of Life, o modo de vida americano. Ele se baseava em consumo e na liberdade individual. Durante a Guerra Fria, esse estilo foi usado como símbolo do capitalismo e da liberdade, em contraste com o consumismo soviético. Hollywood, em publicidade e a televisão ajudaram a espalhar essa cultura. Itens como jeans, fast food, os carros e os eletrodomésticos viraram símbolo dos status da modernidade. Mas esse estilo de vida também trouxe críticas. Ele incentivava o materialismo, o individualismo e o consumo excessivo, o que acabou gerando desigualdades e impactos sociais, além de impactos ambientais. Em 1970, começou uma nova transformação, a passagem para a era tecnológica e global. Os Estados Unidos deixaram de focar apenas na indústria pesada e passaram a se destacar na inovação da tecnologia. O Vale Sílico, na Califórnia, virou o centro dessa revolução, com empresas como Apple, Microsoft, Google, Intel e, mais tarde, Facebook, entre outras redes sociais que foram criadas lá, como o WhatsApp e o Instagram também. Com a globalização e a internet, as corporações americanas dominaram os mercados digitais e financeiros. Plataformas como Amazon, Meta e Google passaram a controlar boa parte da informação e do consumo digital, criando um novo tipo de poder baseados em dados e tecnologia. O legado da industrialização trouxe muitos avanços positivos, como o desenvolvimento da medicina, da informática e da comunicação, mas também gerou grandes desafios, como a poluição, crise climática, concentração de riqueza e desigualdade social. Além disso, o consumismo e o ritmo acelerado da vida digital causaram problemas psicológicos e sociais, como o estresse e a alienação. Gente, é muito importante falar que de 1945 a 1960, os EUAs lideraram a reconstrução global. Nos anos de 50 a 60, veio o auge do consumo. Nos anos 70, começou a era tecnológica. Nos anos entre 1980 e 2000, a globalização ganhou força. E dos anos 2000 até os dias de hoje, vivemos a era da informação, marcada pela tecnologia e pela desigualdade global.
Os Estados Unidos ajudaram a criar uma sociedade global interconectada e inovadora, mas também com grandes desafios sociais e ambientais. O maior desafio do século XVIII é equilibrar. Não, esse aqui é o século. Não. O maior desafio do século XXI é equilibrar o processo tecnológico com a sustentabilidade, a justiça e o respeito à diversidade. Então, gente, sobre o conteúdo da primeira industrialização dos Estados Unidos, foi isso. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, deixem seu like e se inscrevam no meu canal. Beijão!